Agora vai. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite da Campus Party Brasil, né, Goiás. Para mim é uma honra em participar da primeira Campus Party totalmente digital. É uma honra, um prazer e uma satisfação estar compartilhando o conhecimento com todos vocês. Também quero agradecer a todos os profissionais da área de saúde que estão, nesse momento, se dedicando ao combate à Covid-19, nesse momento tão difícil que nós estamos passando em todo o mundo. Quero também deixar os nossos agradecimentos a todos os profissionais, aqueles trabalhadores dos serviços essenciais que estão se doando, né, estão se colocando em risco por nós, então vai o nosso agradecimento. Bom, falar de mudanças climáticas num curto intervalo de tempo é um grande desafio. Realmente nós precisamos entender o que é que está acontecendo. Temos buscado mecanismos de levar maior informação para a população sobre as mudanças climáticas. Então, dentro desse contexto, o que a gente tem para falar é sobre queimadas e desmatamento, realmente o que é que está acontecendo. É uma realidade que nós estamos vivenciando, que nós precisamos conhecer melhor os nossos sistemas climáticos. Então, o quão frágil, tão frágil são os nossos sistemas, e que eventos extremos nós temos no Brasil, em todas as regiões do Brasil. Então, é muito comum o evento extremo. Então, a gente não precisa de mudanças climáticas para deixar o nosso sistema meteorológico, o sistema atmosférico mais caótico. Bom, então, nessa minha singela participação, eu quero buscar reflexões, né? Então, não se trata aqui de falar das verdades inconvenientes do Algol lá de 2006, também não se trata de trazer modelos de cenários de mudanças climáticas que foram compostos, que foram trabalhados pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas. Lá são centenas de pesquisadores que têm se debruçado, têm trazido modelos, trazido projeções. Então, aqui, nesse momento, não queremos falar sobre isso. Também não precisamos falar em teoria da conspiração, então, porque ciência se refuta com ciência. Então, tudo que nós vamos falar é da realidade, do nosso contexto, são reflexões do nosso dia a dia que nós precisamos entender que precisa ser freado esse grande problema que nós temos na região amazônica, que são o desmatamento e as queimadas. Então, é justamente isso que nós estamos querendo, trazer reflexões sobre o nosso dia a dia. Queimadas na Amazônia, elas são sazonais, elas têm acontecido durante todo o ano. E fica a primeira pergunta, né? A quem interessam essas queimadas na região amazônica? Então, no mês de junho, já é o maior em número de incêndio da série histórica. Isso é criminoso, isso aí é assustador. E a população brasileira, a comunidade acadêmica, tem ficado perplexo com tudo isso que está acontecendo. Então, a primeira reflexão, a quem interessa? A segunda reflexão, a floresta amazônica em pé, será que ela nos traz maior riqueza se nós preservarmos? Será que toda essa biodiversidade, essa fauna, essa flora, ela não vale o que tem embaixo dela? Então, são duas reflexões que nós precisamos entender. A quem interessam essas queimadas e se ela, em pé, ela tem mais valor do que deitada, né? São essas questões que nós precisamos colocar friamente, precisamos refletir friamente. Tem um estudo do Instituto da Amazon, o Instituto da Amazônia,
através do seu sistema de alerta de desmatamento, já tinha constatado que o mês de abril ele já tinha sido o maior da série histórica. Então, é muito caótico, é muito triste o que está acontecendo. Nesse gráfico inferior do nosso lado esquerdo da tela, nós temos duas linhas vermelhas, uma vermelha mais escura e uma mais clara. Então, é a evolução do desmatamento na região amazônica. Então, nessa linha vermelha escura, ela já mostra que ela é muito maior quando comparado com o ano passado. E isso é triste, porque nós estamos perdendo toda essa riqueza de fauna e flora que é mensurável, que tem um valor incalculável. Nesse mesmo estudo, ele mostra que os estados que mais desmata o estado do Mato Grosso e o estado do Pará, tem um grande percentual disso aí, e a gente precisa realmente entender o que está acontecendo, né? Nós precisamos de políticas mais sérias para conter o desmatamento e as queimadas. Bom, dentro desse cenário de provocações, eu julgo provocações necessárias. Então, nós temos aqui um estudo dos rios aéreos, que foi liderado por grande parte pelo professor Paulo Atacho, da USP, que ele mostra a importância da floresta amazônica nos rios voadores. Então, todo mundo já ouviu falar dos rios voadores. Do ponto de vista meteorológico, se trata da entrada de umidade dos ventos alísios entrando pela região amazônica, vem contornando a Cordilheira dos Andes e chega na região sul e sudeste. Então, é um principal mecanismo que traz umidade para essa região. Isso aí é incontestável, a ciência mostra, a ciência comprova isso aí, né? E do outro lado aqui da tela, por provocação, todo mundo conhece a massa equatorial continental, né? Lá da 6ª série, da 8ª série, do ensino médio. Então, percebam que dentro desse fenômeno meteorológico dos rios voadores, que interage com a floresta amazônica, vindo pelos ventos alísios, ele é contínuo, ele traz umidade e aí termina se transformando num mecanismo produtor de chuva para essa região. Agora, vamos supor que toda essa região amazônica ela seja devastada, que nós mudemos significativamente o uso e ocupação do solo. Será que não vai alterar a precipitação nas outras regiões? Será que a massa continental equatorial ela vai progredir para dentro do continente sul-americano, em especial o Brasil? Então, são essas questões que a ciência precisa mostrar de forma clara dentro da perspectiva das mudanças climáticas. Precisamos entender que mudanças climáticas é algo que pode vir a acontecer. E se ir acontecer, será que nós estamos preparados para isso? Ah? Então, diante de toda essa fragilidade da floresta amazônica, ela é muito sensível. Eu vou mostrar um exemplo aqui, dentro da bacia Tocantins-Araguaia, de um rio chamado Rio Formoso. O Rio Formoso, ele atende à sazonalidade, ou seja, no período das águas, que compreende do mês de outubro até o maio do outro ano, as chuvas. Esse rio ele sobe em torno de 3 a 4 metros de altura. Ele tem vazões que chegam ou aproximam de 200 a 300 metros cúbicos por segundo. Isso aí que representa 200 a 300 caixas de 1.000 litros por segundo. E quando é no período de estiagem, que a partir de maio ele começa a baixar, né, ele chega a lâmina praticamente zero. Então, ele tem um período de cheia, compreendido de outubro até abril, e de maio
até as chuvas voltarem, ele zera. Quando ele zera, ele não chega nem a 500 litros por segundo. Percebam? Então, assim, é a fragilidade do sistema. Uma coisa para você observar também nessa fotografia são as matas ciliares. O leito do rio é muito arenoso e essa areia ela vem de fora, né? Então, perceba, se nós retirarmos toda essa vegetação aqui, nós iremos contribuir significativamente para o assoreamento desse rio. Então, é a fragilidade de um sistema, né? Que a própria sazonalidade nos remete a extremos. Ou muita água, com 3, 4 metros de altura, ou pouca água, ou quase nenhuma, chegando até, por vezes, a cortar o rio. Agora, imagine a interferência do homem dentro desse sistema. Então, quando a gente vem postulando os cenários de mudanças climáticas, a gente acha que vai se deparar com problemas com o clima. E nossos eventos extremos? Né? Agora mesmo, nós tivemos um ciclone que avançou pelo sul do país, pelo oceano, e causou todos aqueles transtornos. Secas, nós já temos secas, já temos registro de seca por mais de 100 anos. Então, o que foi que nós aprendemos com um evento extremo tão significativo quanto esse? E quando a gente fala em fenômeno El Niño, que produz secas generalizadas na região norte e no nordeste do país, quanto nós estamos preparados para esses eventos extremos? Então, mudanças climáticas podem ocasionar maior números de eventos do fenômeno El Niño. Como é que a gente vai se virar? Então, assim, os eventos extremos, a gente não precisa só de mudanças climáticas, a gente precisa realmente entender melhor os sistemas que nós vivemos, onde nós vivemos, e compreender como mitigar isso aí. Então, o que a gente não pode deixar é piorar toda essa situação. Então, está aqui uma revista de 97 que ele fala, a fúria natural do fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño, ele atua em escala global. E a gente não está falando em mudanças climáticas. Então, tem seca generalizada na região norte do Brasil e nordeste, e nas outras regiões aumenta a pluviometria. Na região sul, chega-se a perder lavouras em decorrência do fenômeno El Niño. Então, percebam, então, o nosso sistema climático ele é caótico e nós ainda não entendemos. Nós temos registro de seca por mais de 100 anos na região nordeste e a gente ainda não conseguiu resolver o problema de quem mora naquela região. Tá? Isso não estamos falando nem em cenários de mudanças climáticas. Outra fragilidade dos nossos sistemas. Então, em 2005, tivemos a maior seca na região amazônica. Quem imaginaria que a região amazônica teria rios cortados com toda aquela imensidão de água? O que foi que ocasionou um aquecimento anômalo no Oceano Atlântico Sul? Então, veja só como as coisas também estão conectadas. Então, houve um aquecimento diferencial no Atlântico Sul que interferiu diretamente na região amazônica. Olha a fragilidade. Isso sem interferência humana. Imagina se nós começarmos a ter intervenções muito mais severas, desmatando, queimando nessa região. Todo mundo se lembra da crise hídrica, principalmente no estado de São Paulo. Então, nós tivemos um cenário de 2014 a 2016 muito problemático devido a uma condição meteorológica. Não estávamos preparados, nós realmente nos deparamos com um evento extremo fora de uma previsibilidade, e apesar de termos toda essa vivência, todo esse registro de secas na região Nordeste, nós não conseguimos resolver o nosso problema na região Sudeste do país, que era uma região
onde se imaginava que não poderia ter um problema climático que ocasionasse a seca. Então, são essas questões. Nós precisamos realmente entender a complexidade dos sistemas que nós vivemos, nós precisamos melhorar o nosso entendimento dos sistemas climáticos, nós precisamos entender a importância da floresta em pé, nós precisamos entender que nós precisamos preservar, que a nossa riqueza é a fauna e a flora da região amazônica, e que nós precisamos realmente de políticas públicas que preservem a região amazônica. Tantas palavras são trabalhadas em um contexto mundial, como economia verde, sustentabilidade, enfim, temos e precisamos de mecanismos para preservar a região amazônica. Dentro de uma questão agrícola, nós temos hoje a certeza que as terras agricultáveis do Brasil, elas são mais do que suficientes para a produção agrícola. Então, nós não precisamos abrir mais terra. Nós temos tecnologia suficiente e sementes adaptadas para todas as regiões do país, que nos remete a altos níveis de produtividade. Então, é inconcebível hoje abrir terras para se plantar. Tá? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que pensar em mudanças climáticas é pensar em uma estratégia, pensar que nós precisamos de mecanismos que condicionem ou levem um entendimento de toda a população que mudanças climáticas, ela não é ecoterrorismo, ela não é para chocar, ela não veio para... não vem... nós precisamos entender que é um alerta, é um aviso, uma perspectiva que as coisas podem mudar. Então, acabei de mostrar agora, em 2, 3 slides, que não precisamos de mudanças climáticas para termos problemas. Ora, foi a crise hídrica na região sudeste, especificamente no estado de São Paulo, que perdurou aí de 2014 até 2016 para manter os níveis de água. Nós temos históricos de seca na região amazônica que são longos e que não conseguimos resolver os problemas, que uma alteração no Oceano Atlântico Sul alterou toda a condição da região amazônica. Mostrei também que os rios sofrem com as sazonalidades, ou seja, níveis baixos no período de estiagem e no período de cheia muda totalmente a característica, onde as vazões elas alteram. Então, é dentro desse contexto. Nós precisamos entender que realmente nós queremos fazer um piquenique debaixo de uma árvore. Então, preservar é necessário. Dentro do centro urbano aqui do município de Palmas, no Tocantins, nós temos regiões pouco habitadas, sem interferência humana, e regiões mais habitadas, centros urbanos, um centro urbano mais aglomerado. E há uma diferença de temperatura significativa. Há uma diferença de temperatura que variam em períodos de estiagem, de verão. O nosso verão tocantinense chegam a variar de 3 a 5 graus em um dia. Então, nós precisamos entender que a modificação do microclima, numa escala meteorológica maior, ela pode mudar esse contexto. Pode haver alterações. E é justamente essa alteração que a gente não sabe o que acontece. Então, percebam que a massa de ar equatorial
equatorial continental, pode modificar, e como é que vai ficar a chuva para o resto do Brasil? Então, são essas questões práticas que nós precisamos entender. A mensagem da mudança climática é que pode acontecer, se acontecer. Então, se acontecer, estaremos preparados para tal? Então, fica essa nossa mensagem, que precisamos preservar a região amazônica brasileira, que a mudança climática ela é real, que a alteração do uso e ocupação do solo tem provocado alterações no microclima, e com isso tem afetado significativamente a várias regiões do país. Então, fica a nossa mensagem de que mudança climática é simplesmente um alerta, um prenúncio do que pode acontecer se não preservarmos. Então, não adianta só preservar a região amazônica, mas preservar todos os leitos de rios, e termos essa harmonia entre o meio ambiente e o nosso dia a dia. Eu fico à disposição para algum questionamento, alguma pergunta, se houver, sobre a questão da mudança climática. Tem uma pergunta do Tiago Henrique, né? Tiago Henrique, temos que agir enquanto há tempo de ações de grandes impactos, deve ser feito nesse sentido. Sim, eu acredito que a primeira ação que nós devemos ter é frear o desmatamento e evitar as queimadas. Um outro questionamento sobre as queimadas. Será que um satélite, que é o satélite que foi adotado para o monitoramento naquela região, ele apresenta dados reais? Será que esses dados não estão subestimados? Então, realmente nós precisamos ter uma política séria para frear o que está acontecendo naquela região. Então, hoje estamos no meio do ano e já superamos um número de focos de queimada em 13 da série histórica. Então, isso é muito problemático. Então, precisamos, primeiro, conter o desmatamento e evitar as queimadas. Fortalecer a política para a gente progredir, para a gente avançar, poder avançar. Senão, a gente não consegue avançar. Eu acho que esse é a primeira ação que precisa ser feita. Fortalecer as nossas políticas. Além de fortalecer as políticas, nós precisamos conscientizar a população da importância da floresta em pé, dos benefícios da fauna e da flora. Antes de mais nada, conscientizar as pessoas. Falar em meio ambiente se tornou, por vezes, muito pragmático, tabu. Acreditamos que o caminho são políticas fortes. Evitar o que está acontecendo hoje é crucial. Os nossos sistemas, eles são frágeis, como eu acabei de mostrar. Então, não precisa de interferência do homem para que nós tenhamos máximos e mínimos. A própria sazonalidade, a própria natureza remete para isso. Também não tem como negar. Outros pesquisadores não adotam ou negam o conhecimento e a importância dos rios voadores. Fala do que eu falei. Os ventos alísios trazem umidade do oceano para dentro do continente, pela floresta amazônica que contorna os Andes. Não interessa, é o mesmo mecanismo. Percebe?
É o mesmo mecanismo, com outros nomes, mas o que não podemos é negar. Negar a ciência jamais. Então, precisamos fortalecer a ciência e conscientizar a população da riqueza que nós temos. Tem mais alguma pergunta? Sim, o Tiago ainda completa aqui, né, sobre a bioeconomia. Parece ser uma boa receita para utilizarmos de forma sustentável a floresta. Concordo contigo, Tiago. Essa é a nossa riqueza. Precisamos preservar, deixar a floresta em pé. Já temos terras mais que agricultáveis. O setor agrícola, ele contribui significativamente para preservar preservar os biomas. O Cataí está mostrando isso. Então, para que entrar na floresta amazônica? Eu acho que não faz sentido. Né? Então, nós temos a bioeconomia aí para trazer de forma sustentável recursos para aquela região e recursos para o Brasil. Então, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de ter participado da Campus Party totalmente digital, e fica meu e-mail aí, o meu contato para a gente trocar mais ideia com pessoas conscientes como o Tiago. Um forte abraço a todos.